você sabia que há condições do ser humano ser feliz na face desta terra? Você consegue entender o que eu estou dizendo? Que há condições do ser humano ser feliz na face dessa terra, mesmo em plena dificuldade, em pleno século XXI, essa correria, essa vida agitada que nós vivemos. Com tudo isso, você sabia que temos condições de ser feliz aqui nessa terra? Pastor, como ser feliz? Existem alguns métodos. Eu ainda escrevi no banner, né? Eu escrevi ainda no banner dessa live, né? na indicação, né? Isso foi mantido em segredo, né? Por que foi mantido em segredo? Porque muitas pessoas não sabem esse segredo que eu vou passar para você a respeito de como ser feliz aqui na face da terra. Tem um método a ser praticado para nós alcançarmos a felicidade. Existe um caminho a ser trilhado, que uma vez que for trilhado esse caminho, a felicidade existe. Pastor, é aceitar Jesus. Não, não é só aceitar Jesus. Tem gente que aceitou Jesus e continua vivendo uma vida medíocre. Tem gente que aceitou Jesus e continua vivendo uma vida de tristeza, de desespero e de aflições. Então, existe um caminho a ser traçado. Existe uma regra a ser obedecida para que a felicidade venha fazer parte da nossa vida. Você consegue compreender? E é isso que eu quero passar para você, alguns detalhes. Não vai dar tempo de passar os 10, porque é uma live de perguntas e respostas. Mas existe 10 passos. 10 passos que nós podemos dar na presença de Deus, que se nós dermos esses passos, nós desfrutamos da felicidade. E aí você diz, como que o senhor fala com tanta certeza? Porque eu vou dizer para você, é o que eu procuro praticar no meu dia a dia. E olha, para a glória de Deus, eu vivo uma vida suave. Tem dificuldades, tem guerras, tem problemas, tem a cruz do dia a dia? Tem, mas na essência eu tenho uma vida feliz, uma vida suave. Eu tenho uma vida tranquila com a minha família, em paz na presença de Deus, em paz, centrado, sabe? E não tenho do que reclamar. Se o Senhor me emprestar mais um dia de vida, só tenho a glorificar Ele. Se hoje Ele decidir me recolher, só tenho a glorificar Ele. Por quê? Porque exatamente eu procuro colocar em prática esses passos que eu vou passar para você aqui agora. Se é do seu interesse esta felicidade que nós estamos comentando aqui, uma felicidade bíblica, fique atento, anote aí no papel se você pode, porque é para você colocar em prática no dia a dia. Eu tenho certeza que funciona, está funcionando na minha vida e vai funcionar na sua vida também. Pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Pode ter convicção, vai funcionar na vida da sua esposa, vai funcionar na vida dos seus filhos, vai funcionar na vida do seu marido, vai funcionar. Está funcionando na minha vida, na vida da minha esposa e dos nossos filhos. E vai funcionar na sua vida também. O que, pastor? Marque aí. Anote aí, eu quero que você anote. Isso, anote. Primeiro passo para vivermos uma vida feliz. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo, pastor? Humildade. É isso mesmo. Humildade. Você quer ser feliz? Procure viver uma vida de humildade. Quanto mais humilde o ser humano é, mais felicidade ele tem dentro dele. Quanto mais soberbo, quanto mais orgulhoso ou orgulhosa a pessoa é, mais frustrado, mais triste, mais deprimido a pessoa passa a viver. A humildade é um dos pilares que concretiza a casa espiritual do homem e da mulher dentro do condomínio chamado felicidade. A humildade é o alicerce para nós construirmos a nossa casa dentro do condomínio chamado felicidade. Todos os homens e mulheres que são felizes são pessoas humildes. Pastor, o que é a humildade? É eu abaixar a cabeça para todo mundo, para os problemas, para a dificuldade? O que é a humildade? É eu não levantar a voz para ninguém, isso e aquilo? Não, isso não tem nada a ver com humildade. Sabe o que é humildade? Eu não tenho humildade, eu sou humilde. Humildade não está ligado ao ter, humildade está ligado ao ser. Eu não tenho humildade, eu sou humilde. Consegue entender? E como que é a humildade? A humildade é você olhar para o seu semelhante e não ver o semelhante mais do que você e nem você mais do que o semelhante. Humildade é você entender
mas não é entender porque os outros falam, é entender dentro de você que a tua casa não te faz melhor do que ninguém, que o teu carro não te faz melhor do que ninguém, que a tua formação acadêmica não te faz melhor do que ninguém, que as tuas viagens e os teus passeios e os teus conhecimentos geográficos não te faz mais do que ninguém, que as tuas amizades de influência não te faz mais ou menos do que ninguém, que o bairro que você mora não te faz mais ou menos do que ninguém. Humildade é você entender que você é igual a todos os demais quase 8 bilhões de seres humanos. Humildade é você entender que você não é mais do que aquele mendigo que está debaixo da ponte. Humildade é você estar dentro do seu carro, no ar-condicionado, em uma BR, e você vê um andarilho que está lá com a trouxa de roupa nas costas, andando naquele solão quente, e você entender que você não é mais do que aquele andarilho. Isso é humildade. Humildade é você entender que você não tem direito de humilhar ninguém, que você não tem direito de chegar lá na fila do supermercado só porque você está com seu bolso cheio de dinheiro e ali tem um humilde funcionário ou funcionária trabalhando no caixa. Você não tem o direito de apontar o dedo, de humilhar, de levantar a voz, de querer gritar e de querer se sobressair. Porque a pessoa que está ali trabalhando tem uma alma igual à sua, igual à minha, igual à nossa. Isso é humildade. Humildade é lá no seu trabalho você não querer massacrar os funcionários que estão abaixo de você. Humildade é o patrão não querer pisar no funcionário, porque ele sabe que a empresa, para andar, precisa do tempo, da energia e da inteligência daquele funcionário. Então, humildade, ela está ligada a você entender que você não é mais e nem menos do que ninguém. Quando eu passo a entender que eu não sou mais e que eu não sou menos, então eu sou humilde. Agora, quando eu me acho, porque tem gente que se acha, sabe? Existem alguns ambientes na face da terra que ali estão as pessoas que se acham. Aonde, por exemplo, pastor, eu vou te citar alguns ambientes assim para você ter uma noção. No shopping, você vai num shopping, ali estão um grupo de pessoas que se acham. Pessoas que não têm nada de humildade. Porque quem sabe tem condições de colocar um calçado melhor, uma roupa melhor, porque tem um carrinho melhor, chega ali no shopping andando na ponta dos cascos. Você está entendendo? Aquele exibimento, olhar altivo, nariz empinado, se achando acima dos demais. Aí vai comer na praça de alimentação, você vê aquele exibimento, aquele ar de superioridade, aquele sentimento de grandeza. Pessoas que não reconhecem, na realidade, que um dia vai morrer e vai pelo caminho de todos. Isso é falta de humildade. Sabe outro lugar que você está minado de gente que não tem humildade? Nos aeroportos. Você chega nos aeroportos, você vê ali, meu Deus, quanta gente exibida. Você quer encontrar pessoas exibidas? Observa quando você vai fazer uma viagem, né? Uma viagem, que você vai pegar um voo, algo semelhante. Quanta gente exibida. Quanta gente soberba. Você olha assim, você vê aquele exibimento, você começa a observar e pensar, meu Deus, será que essa pessoa acha que ela está se sobressaindo? Muitos naquele exibimento, naquele sentimento de superioridade, né? Expondo o seu celular, o seu iPhone, o seu iPad, né? Expondo, né? Aquele exibimento todo, aquele sentimento de grandeza. Muitos deles nem sabem que está indo em direção ao caminho da morte, porque lá na frente, quem sabe, o avião pode até cair. Mas aquele sentimento de superioridade, aquele ar de grandeza, de que está acima de tudo e todos. Você consegue entender? Pessoas que estão ali naquelas lanchonetes do aeroporto, tomando um cafezinho, que até o jeito dele e dela pegar na xícara para tomar café, você vê que é puro orgulho, sabe? Pontinha de dedo, aquele exibimento. Para que uma bobagem dessa? Para que uma bestagem dessa? Mas por que disso? Pessoas que nada mais, nada menos, não conseguem entender o que é humildade. E essas pessoas são infelizes, são frustradas. São as mesmas que brigam com o funcionário da empresa aérea, que grita porque a sua mala atrasou de chegar no lugar que ele e ela estão esperando chegar. São pessoas que não têm a humildade. Consegue entender? Aonde mais, pastor? No trânsito. No trânsito é o que mais você vê, pessoas que não têm humildade. Qualquer coisinha atola a mão na buzina e xinga e grita, só porque tem um carro na frente ou do lado que é de menos valor financeiro do que o dele e do que o dela. O ser humano, se ele quer ser feliz, nós precisamos entender
que nós não somos mais do que ninguém e nem menos do que ninguém. Nós somos semelhantes, igual. Somos iguais. O que pode diferenciar entre nós é a sexualidade, que um é homem e outro é mulher. Pronto. Porém, o restante, somos iguais. Quando temos sono, procuramos um canto para reclinar a cabeça e dormir. Estamos com fome? Vamos caçar alguma coisa para comer. Né? Estamos com sede? Vamos procurar água para beber. Deu dor de barriga? O que nós procuramos é o banheiro, meu amigo. O que nós procuramos... E não tem a bonita e o bonito aqui que não procura o banheiro na hora que dá dor de barriga. Todo mundo caça um banheiro. E se não tiver papel higiênico, ainda grita, traz o papel. Tá entendendo? Por quê? Todo mundo é igual, minha amiga. Todo mundo é igual. Não tem essa de querer se sobressair, de querer pagar em cima dos demais. Quando nós nos tornamos humilde, quando nós nos tornamos humilde, não é ter humildade, é nos tornar humilde, é ser humilde. Quando nós somos humildes, nós estamos encaminhados rumo à felicidade na presença do Altíssimo Deus. Sabe o segundo detalhe, né? Dentro desses 10 passos, sabe o segundo detalhe para nós alcançarmos esse ápice, esse nível de felicidade? Gente, como diz ditado, senta o dedo aí nesse like e vamos fazer essa live romper esse algoritmo, que tá difícil, hein? Vamos romper esse algoritmo e vamos alcançar o máximo de pessoas em nome de Jesus? Vamos lá? Vamos para cima? Deixa Deus te usar. Deixa o seu like e vamos alcançar o máximo de pessoas em nome de Jesus. Segundo detalhe, se nós queremos ser felizes na presença de Deus, qual é o detalhe? Segundo, desapego. Como assim? Desapego. O desapego é um dos segredos para a felicidade. O desapego é um dos detalhes para o homem e para a mulher que quer ser feliz na face da terra. Quanto mais eu sou apegado, mais eu sou infeliz. Quanto mais eu sou apegado a coisas, mais infeliz eu sou. Quanto mais desapegado eu sou, mais feliz eu também sou. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar uma coisa. Assim como a humildade afasta de nós a inveja, escuta isso, a humildade afasta de nós a inveja. Quando a pessoa ela é humilde, ela tem uma grande chance dos invejosos se afastar dele e dela. Quanto mais a gente é orgulhoso, pomposo, mais nós temos uma probabilidade de atrair gente invejosa para perto de nós. Assim é o desapego. Quanto mais desapegado eu sou, mais livre do medo eu vivo. Escute, quanto menos apegado eu sou, mais livre do medo eu vivo. Quanto mais apegado eu sou, mais medroso eu também me torno. Quanto menos apego eu tenho, mais livre do medo eu vivo. Por exemplo, eu pego, né, em mãos 10 mil reais, 10 mil dólares, e saio de casa a pé, para ir até uma farmácia no horário da meia-noite, eu vou andar olhando para os lados e assustado. Por quê? Porque esses 10 mil que estão no meu bolso, eles fazem dentro de mim o medo gritar, faz o medo predominar. Medo do ladrão, medo do sequestro, medo do assalto, medo de perder. É o meu apego. Os 10 mil que está ali vai fazer eu ficar com medo. Se no mesmo horário da meia-noite eu saio e vou até a farmácia com 30 reais apenas para comprar um remédio, você pode ter certeza que eu irei com menos medo. Por quê? Porque a questão não está ligada ao horário que eu estou indo, está ligado àquilo que eu estou levando, que é o meu apego. Então, quanto mais apegado eu estou, mais medroso eu vivo. E com medo não tem como ser feliz. Quem é feliz com medo? Quem é feliz com medo? Por isso que você percebe, você pode observar, que as pessoas mais infelizes que existem na face da terra são as pessoas que são apegadas ao materialismo. São os mais infelizes. Aí a pessoa bota circuito interno de filmagem, câmera, trincheira, né, cerca elétrica, bota o vigilante lá na guarita da sua mansão de luxo, sabe? E carro blindado, isso e aquilo. São pessoas frustradas. Tem de tudo, mas não tem felicidade. Tem de
tudo, mas não pode ser feliz porque os seus apegos o limita ao alcance da felicidade. Pelo contrário, você vai ver muitas das vezes pessoas simples, que não têm aquela quantidade econômica em mãos, mas são pessoas que você vê sorrindo, que você vê em família sendo feliz. Então, quanto mais desapego eu tenho, quanto mais solto e livre eu vivo das coisas terrenas, mais feliz eu sou. Mais feliz eu sou na presença de Deus. Tem pessoas que não conseguem ser felizes por causa dos seus apegos. Você consegue compreender? Desapega. Desapega do material. E você vai ver que a felicidade será uma questão de dias na sua vida. Outro detalhe aqui, eu vou adiantando para nós já entrar nas perguntas. Terceiro detalhe, para mim e para você viver uma vida de felicidade. O que eu preciso fazer? O que nós precisamos praticar? Precisamos viver uma vida de renúncia. Como assim? Renúncia. Escute isso e anote. Renúncia. A renúncia. Obrigado, Newton Dias. Que Deus te abençoe grandemente. Renúncia. A renúncia da nossa vontade, ela traz na nossa vida uma felicidade muito grande. A renúncia da nossa vontade, ela traz felicidade. Por quê? Porque quando eu renuncio à minha vontade, o que predomina sobre mim é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a nossa felicidade. Quando eu renuncio à minha vontade, é a vontade de Deus que predomina. E a vontade de Deus é que eu seja feliz. A vontade de Deus é que eu venha viver uma vida de felicidade. Então, a renúncia é um dos alicerces da felicidade. Por que nós vivemos em uma sociedade triste? Por que nós vivemos em uma sociedade frustrada, em uma sociedade infeliz? Porque a sociedade não consegue renunciar à vontade própria. As pessoas trabalham, comem, bebem, dormem, vai e volta. Tudo para fazer a sua própria vontade. Tudo para fazer a sua própria vontade. É raridade você encontrar na Terra seres humanos que renunciou à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Inclusive, até muitos que estão de Bíblia na mão já não conseguem mais renunciar à sua própria vontade para a vontade de Deus predominar. A base da felicidade é a renúncia. Meu amigo, minha amiga, escute. A vontade de Deus ainda é a melhor para nossas vidas e sempre será. A vontade de Deus é a melhor para a tua filha, para o teu filho. A vontade de Deus é a melhor para o teu marido. A vontade de Deus é a melhor para você que é esposa. A vontade de Deus é a melhor para a tua esposa, você que é o marido. A vontade de Deus é a melhor para os teus pais, para os teus irmãos. A vontade de Deus é a melhor para a sociedade. Porém, as pessoas ainda continuam achando que a sua vontade tem que prevalecer. Por isso que a frustração, que a infelicidade tem tomado conta da humanidade. Renúncia. Renúncia. Às vezes a renúncia dói. Por quê? Porque nós queremos o imediatismo, queremos ver acontecer na hora, e aí não acontece, e aí a gente se frustra, a gente começa a questionar Deus. Entenda, pode não estar dando certo aos teus olhos, mas continue renunciando, que logo ali na frente tudo vai se ajustar e o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será exaltado. Eu tive uma experiência, eu não vou citar aqui, porque tem coisas que a gente tem que guardar para nós, né? Para acrescentar nossa fé. Mas eu tive uma experiência essa semana agora a respeito de deixar a vontade de Deus predominar, que assim, sabe, foi uma coisa que eu e minha esposa nós ficamos espantados. Por quê? Porque quando nós deixamos a vontade de Deus predominar, sempre lá na frente a gente vai testemunhar e bendizer o nome do Senhor diante da grandeza que Ele fez se materializar. A vontade de Deus ainda é a melhor, por isso pratique a renúncia, viva uma vida de renúncia e você vai ver que coisas grandes irão se materializar na sua vida e na vida de toda a sua família. A renúncia é uma coisa gloriosa, é a moeda de troca entre o ser humano e automaticamente o Altíssimo Deus. Não de barganha, mas a moeda de troca. Eu renuncio à minha vontade e automaticamente Deus, em troca dessa renúncia, faz a vontade dele predominar sobre a nossa vida. Tá bom? Vamos lá para o quarto. Vamos para o quarto detalhe. Vou falar rápido aqui, já está com meia hora de live. Parece que quando a gente se reúne, é sempre assim. Meu Deus do céu, já está indo para meia hora de live, já passou de meia hora. Vamos lá. Olha o quarto detalhe. Você quer ser feliz? Quer viver uma vida de felicidade?
Quarto detalhe, intimidade com Deus. Não entendi, pastor. Intimidade com Deus. É isso mesmo. Sabe a intimidade, né? A comunhão, a abertura que você tem com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos, que não tem segredo, que tudo que se passa você relata. Eu estou falando embasado na minha vida. Tudo que acontece comigo, eu relato para minha esposa. E tudo que acontece com ela, ela relata para mim. E aqui em casa, os nossos filhos sabem de tudo que se passa. Porque não há segredo, não há nada a esconder. Não há nada a esconder. Essa abertura, esse contato, esse não esconder nada um do outro, nós temos que arremessar para com Deus. Intimidade, comunhão com Deus. Sabe o que é intimidade com Deus? Eu vou tentar explicar para você o que é intimidade com Deus. Sabe aquela fala que você tem com a sua esposa, com o seu filho, com o seu marido, que você não esconde nada um do outro? Assim é com Deus. Esse momento de você se retirar do agito do dia a dia, se colocar na presença do Senhor e dizer assim: Senhor, eu estou aqui. Hoje eu estou triste. Hoje eu estou um pouco triste, porque aconteceu tal episódio lá no meu trabalho, e eu peço ao Senhor, não deixe esse mal predominar sobre a minha vida. Não deixe esse mal predominar dentro de mim, não deixe a raiva morar dentro de mim, não deixe o ódio, não deixe a mágoa. Sabe, essa comunhão, essa vida aberta, sem esconder nada, porque tem gente que quando vai orar perante Deus, ele quer maquiar a oração, achando que Deus não conhece a sua intimidade. Achando que Deus não conhece a sua intimidade. Então ele dobra o joelho: Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe que eu não tenho culpa de nada, que na realidade quem errou foi fulano, quem fez foi Beltrano, então o Senhor sabe da minha sinceridade, e Deus sabe da tua sinceridade e sabe que muitas das vezes, quem sabe a pessoa não está sendo sincera. Então a intimidade com Deus é eu e você chegarmos e se abrir com Ele de verdade. Não nos aproximar de Deus com máscara. Não nos aproximarmos de Deus simplesmente querendo ganhar Deus no papo e no bico. Senhor, eu estou aqui, ó, eu vou dar hoje 15%, né, um exemplo, o meu dízimo que eu tenho que dar, eu recebi R$100, eu tenho que dar 10, mas ó, eu vou dar hoje apenas R$5, aí a semana que vem eu trago o restante. Começa a querer negociar com Deus. Meu amigo, busque intimidade com o Senhor. O que é buscar intimidade? Se aprofunde com Deus na comunhão da oração. Se aprofunde com Deus no conhecimento bíblico. Se aprofunde com Deus nas campanhas de jejum que nós fazemos todos os meses. Busque viver uma vida de intimidade com Deus. A palavra intimidade quer dizer conhecimento íntimo, conhecimento profundo que os estranhos não têm. Busque viver uma vida de intimidade com Deus. Não tente negociar um diálogo com Deus, negociar a tua comunhão, negociar a sua vida de caminhada com o Senhor. Pelo contrário, busque viver, como a Cláudia escreveu, Deus não é Deus de barganha, exatamente. Procure não viver barganhando com Deus, não. Procure viver uma intimidade, uma amizade. Senhor, eu estou aqui. E eu não estou te servindo porque o Senhor faz alguma coisa. Eu estou te servindo porque o Senhor é Deus. Eu não te sirvo pelo que o Senhor faz, eu te sirvo pelo que o Senhor é. Eu não te sirvo pelo que o Senhor me dá, eu te sirvo por aquilo que o Senhor já me deu, que foi o teu próprio Filho na cruz do Calvário. Então, Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor responder a minha oração, amém. Se o Senhor ficar em silêncio, amém. Eu vou continuar te servindo, vou continuar te buscando, porque eu sei que o melhor caminho é a intimidade contigo. Quando eu e você, quando nós passamos a viver dessa maneira, então, não tem como. Não tem como eu e você não receber a grandeza do Senhor. Não tem como eu e você não vivermos a glória de Deus sobre nossa vida. Então, intimidade, busque essa intimidade. Eu ainda falava ontem na live que nós falávamos dos dons espirituais, a respeito de pessoas que se preocupam com tanta coisa nessa terra. Ah, quando vai ser a guerra de Gog e Magog? Que cor que vai ser o sapato do anticristo? Ah, eu queria saber quem é a besta, o falso profeta. São coisas, são assuntos escatológicos que está em ápice na atualidade e precisa ser tratado e pregado. Porém, a nossa maior preocupação ainda tem que ser a intimidade com Deus. Porque não adianta nada eu saber que cor vai ser o sapato do anticristo se eu não estou pronto para o arrebatamento. Não adianta nada eu saber o ano que vai acontecer a guerra de Gog e Magog se eu não estou pronto para subir quando o estrugir da trombeta acontecer nos ares.
Não adianta nada eu saber aonde é a casa do falso profeta, se na realidade eu não estou pronto para encontrar o verdadeiro Cristo que está para arrebatar a sua igreja. Então as pessoas estão se voltando, né, para coisas que não levam a nada e esquecendo da verdadeira intimidade com Deus. Esquecendo da verdadeira intimidade com o Todo-Poderoso. Ah, pastor, explica para mim. Gog e Magog vai ser quando? É o ano que vem? Meu amigo, você tem que se preocupar com o arrebatamento. Você tem que se preocupar com a tua intimidade com Deus. Pastor, o presidente tal é Gog, fulano é Magog, a guerra vai ser aonde o Armagedon? O Armagedon vai ser na onde? Vai ser no Vale de Josafá ou lá nos pés das montanhas, né? Do Vale de Quidron? Onde vai ser? Meu amigo, se preocupe com outras coisas. Tem prioridade a ser se preocupado, e uma delas é a sua intimidade com Deus. A sua intimidade com o Todo-Poderoso. Essas informações sempre iremos passar para você. A escatologia sempre iremos pregar para você, porque estamos vivendo dias do Apocalipse. Porém, a preocupação maior tem que ser a nossa intimidade com Deus. Pelo contrário, nós vamos nos encher de conhecimento geopolítico, conhecimento escatológico, conhecimento científico, e a alma e o espírito vazio do Espírito Santo e da intimidade com Deus. Nós precisamos focar nisso. É uma das grandes preocupações que nós, pastores, que vocês têm acompanhado, que a gente tem um grupo de pastores, aproximadamente de 10 a 15 pastores que estamos sempre juntos e ligados e trocando ideia. É uma das nossas preocupações é essa, que o povo descambou para um rumo de se preocupar com o anticristo, com Gog e Magog, de se preocupar com isso e com aquilo, e estão esquecendo da espiritualidade, estão esquecendo da comunhão com Deus. As pessoas se descambou para um rumo de querer saber aonde vai ser a casa do anticristo, de querer saber quantos anos o anticristo tem, se o falso profeta fala quantos idiomas, e umas bobagens que estão esquecendo da intimidade com Deus. Estão esquecendo da comunhão com o Senhor. Meu amigo, temos que falar e vamos continuar falando todas as semanas sobre os fatos que estão acontecendo, a economia que está se descambando para uma nova ordem mundial, tanta coisa que está para acontecer. Mas a prioridade ainda é a intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, todo esse conhecimento é vazio. Sem intimidade com Deus, todo esse conhecimento é vão e servirá para a própria condenação eterna. Tá certo? Busque intimidade com Deus. Vamos lá, eu vou falar só 5, e aí na próxima live eu falo mais 5. Quem sabe no próximo sábado eu continuo esse assunto, que eu vou abrir para perguntas e respostas. Quinto, aí eu vou falar o quinto e depois eu deixo mais os outros 5 para o próximo sábado. Quinto. Qual é o quinto detalhe para nós alcançarmos a felicidade na presença de Deus? O que eu estou te falando vai gerar vida eterna, gera vida eterna. Humildade gera vida eterna. Desapego gera vida eterna. Renúncia gera vida eterna. Intimidade com Deus gera vida eterna. E o quinto, qual que é o quinto, pastor? Introspectiva diária. O que é isso? Introspectiva diária. Isso gera vida eterna. O que é introspectiva diária? Introspectiva diária é nas minhas 24 horas que eu tenho por dia, eu tirar pelo menos de 10 a 30 minutos, no mínimo de 10 a 30 minutos, para mim pegar, sentar, ou deitar, ou fazer qualquer coisa, mas longe de tudo e todos, parar e avaliar. Peraí. Agora é 1h. É 1h. Deixa eu lembrar aqui o que eu fiz de ontem, 1h até essa 1h de agora. O que eu fiz de bom? Deixa eu ver o que eu pratiquei de bom que gera salvação em mim. Bom, eu ajudei quem precisava, eu dei conselhos bons para fulano, o mendigo que passou na porta de casa, o pedinte, eu dei aqui um pacote de macarrão e um quilo, né? 1 quilo lá de farinha. No trânsito, eu ajudei a atravessar aquele velhinho que não estava conseguindo, eu peguei na mão dele e atravessei. Isso foi as coisas boas que eu fiz. Eu orei, jejuei, assisti a live, li a Bíblia, examinei as Escrituras. Tá bom. Ensinei meu filho a lição de casa. Tá bom, isso foi as coisas... Bom, peraí, isso foi os bons. E o ruim, o que eu fiz de ruim? Meu Deus do céu, aquela pessoa lá ligou para mim no telefone e eu fiquei meia hora falando da vida de Beltrano.
Eu não podia ter feito isso. Eu não podia ter feito isso porque essa meia hora que eu fiquei falando da vida de Beltrano anulou as coisas boas que eu fiz. Porque o mal atua com mais veemência do que o bem. Meia hora que eu tirei falando mal da vida daquela pessoa e alimentando aquela fofoca, anulou as atitudes boas. Deixa eu ver o que mais que eu fiz de ruim no decorrer do dia. Eu gritei com meu filho e falei uma palavra para ele que não era para falar. Ô, meu pai, me perdoe, eu vou pedir perdão para o meu filho também. Outra coisa, eu falei do meu marido, falei da minha esposa, falei na cara dele coisas que não era para ter falado. Puxa vida, vou pedir perdão. Quando eu e você passamos a viver essa introspectiva diária, meu amigo, não sobra brecha para dentro de nós a raiz de amargura crescer, a rapina das trevas crescer, para dentro de nós o sentimento diabólico predominar, para dentro de nós o sentimento de futilidade predominar. Por quê? Porque eu estou fazendo uma introspectiva diária. Eu não estou avaliando a vida dos outros, eu estou avaliando a minha vida. Eu não estou olhando para a vida de outrem para procurar defeito lá para justificar os meus. Não, eu estou procurando os meus defeitos para me melhorar na presença de Deus. Então, essa introspectiva diária precisa acontecer em nossa vida. Nós precisamos, em um dado momento, o momento mais ideal é aquela meia hora antes de dormir, você parar e deitar na sua cama, sabe? Deitar na sua cama e começar a refletir. O que eu fiz de bom nesse dia, nessas 24 horas? Eu estou indo dormir agora meia-noite. Deixa eu ver o que eu fiz de meia-noite de ontem até essa meia-noite de hoje. E começar a fazer essa introspectiva diária para você avaliar o que foi feito de bom e o que foi feito de ruim. Dentro desse que foi bom, agradeça a Deus. Dentro do que foi ruim, peça perdão a quem precisa ser pedido. E, no demais, peça perdão a Deus e busque se aperfeiçoar. Porque a introspectiva diária não é para avaliar a vida de ninguém, é para avaliar a nossa vida própria. Às vezes nós julgamos tanto quem nos rodeia e esquecemos de nos julgar. Às vezes nós avaliamos tanto quem nos cerca e esquecemos de avaliar nós mesmos. Beltrano tem inveja de mim, fulano falou de mim, ciclano disse isso, Beltrano disse aquilo. Deixa as pessoas viverem a vida deles e agora é momento de nós fazer uma introspectiva nossa. O que eu fiz de bom? Quais foram os pensamentos que predominou na minha cabeça nessas últimas 24 horas? Foram pensamentos bons ou ruins? Se eu pegar todo essa selecta de pensamentos e colocar num liquidificador, será que é veneno ou é energético? Deixa eu avaliar como foi as minhas últimas 24 horas. Quando nós começamos a avaliar nós mesmos, meu amigo, não tem como dar errado. Como diz a Maria Pereira, o autoanálise. É isso que o apóstolo Paulo disse. Examine, pois, o homem a si mesmo, examine o ser humano a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. Isso é evangelho, isso é o segredo da felicidade. Como que eu vou ser um frustrado se todo dia eu estou me avaliando? Pensa, como que eu vou ser um recalcado se todo dia eu estou avaliando as minhas atitudes boas e as minhas atitudes ruins? Você acha que um recalcado se avalia? Pensa no que eu estou te falando. Você acha que uma mulher recalcada, ela se avalia todo dia? Você acha que um homem recalcado se avalia todo dia? Você acha que um homem cheio de rapina, uma mulher cheia de rapina por dentro, se avalia todo dia? Não. Uma pessoa dessa não se avalia há anos, ou nunca se avaliou. E por isso, o mal vai se alastrando dentro da pessoa, se alastrando, ao ponto que a pessoa ela nem se reconhece mais. Ele nem se reconhece, ela não se reconhece mais. Chega ao ponto de olhar e dizer assim, quanta gente, quem sabe você já ouviu, a pessoa dizer assim, eu não estou me reconhecendo. Você nunca ouviu a pessoa dizer isso? Eu não estou me reconhecendo. Não estou me reconhecendo. Né? Não estou me reconhecendo, como diz a Elizabeth. O orgulho não deixa. Muitas pessoas, o orgulho não deixa a pessoa se avaliar. Por quê? Porque ela está tão mergulhada num barril de orgulho que ela consegue só avaliar a vida dos outros e esquece da sua vida. Evangelho é introspectiva diária. É análise diária de si mesmo, para que nós possamos crescer na presença de Deus, para que nós possamos florescer. Deixa eu avaliar, como que eu estou tratando a minha esposa? Estou tratando ela como ela merece? Estou cuidando dela? Estou cercando ela, protegendo dentro daquilo que ela precisa? Deixa eu avaliar, estou protegendo o marido?
Eu estou cuidando dele, estou dando assistência para ele como ele precisa. Eu estou cuidando dos filhos, estou dando assistência, estou deixando faltar alguma coisa. E não é só o que comer e o que beber, mas é principalmente o olhar de cuidado, o olhar de atenção. Eu estou cuidando. Como que está a minha vida? Quando nós começamos a fazer esse análise, meu amigo, não tem como dar errado, não tem como a frustração tomar conta de nós. Pense nisso, pense nisso. Como diz a Cláudia Santana, é olhar para dentro de nós o que não presta, deletar. Exatamente. É o que nós fazemos muitas vezes no nosso celular. Quem sabe uma vez por semana, uma vez por mês, ou muitas vezes uma vez por dia. Aquilo que não presta, a gente deleta para a memória dele fluir com mais facilidade assim a nossa vida. Esse autoanálise diário faz a nossa vida fluir com leveza. E nós precisamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Eu vou parar por aqui. Vou deixar mais outros 5 para o próximo sábado, tá bom? Eu falei sobre os 10 segredos, né? Segredos que né, isso foi mantido em segredo por muito tempo, e agora nós estamos trazendo para você esse segredo importante, né? Segredo revelado para você, a respeito da felicidade na presença de Deus. Citei 5 detalhes. Se você não anotou, muitas pessoas escreverem na linha do tempo, eu vou repetir para você. Humildade, desapego, renúncia, intimidade com Deus e introspectiva diária. Agora, eu quero abrir para as perguntas. Eu quero abrir para as perguntas. O Arthur escreveu: humildade, desapego, renúncia, intimidade com Deus e introspectiva diária. Obrigado, Arthur. Que Deus abençoe. Os nossos moderadores são presente de Deus na terra, né? São presente de Deus na terra, pessoas que Deus plantou aqui no nosso ministério para a gente caminhar junto e produzir frutos de arrependimento na presença de Deus. Deixa eu ver aqui o que a Jânia perguntou. Pastor, a palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Qual é essa sabedoria que a Bíblia fala e como obter essa sabedoria? A mulher sábia edifica a sua casa. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você diante dessa orientação do sábio Salomão. O que é uma mulher? Como que nós podemos ver uma mulher sábia? Aonde está a sabedoria de uma mulher? A primeira grande sabedoria de uma mulher. Escute o que eu estou dizendo. A primeira grande sabedoria de uma mulher. Ela é uma mulher ligada nas coisas espirituais. Isso daí já começa a fazer dela uma mulher sábia. Se ligar nas coisas espirituais. Quando dentro de um lar tem uma mãe, tem uma esposa que é ligada nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, esse lar tem tudo para arrebentar na presença do Senhor. Essa mulher, ela é espiritual. Ela carrega, podemos dizer, o peso da responsabilidade espiritual da família. Por mais que o marido ora, por mais que os filhos sirvam a Deus, a base da espiritualidade de uma família está na esposa. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Eu sou um pastor, escute o que eu estou dizendo. Eu sou um pastor, prego o evangelho dia 4 agora de abril, vai fazer 25 anos, tá? Sou um pastor, sou pai de 3 filhos, de uma filha e de 2 filhos homem. Sou pai, porém, a base da espiritualidade do meu lar está sobre os ombros da minha esposa. Por quê, pastor? Porque eu vou te explicar. Por quê? A base da espiritualidade de um lar está sobre a esposa. Porque o homem recebeu a incumbência da parte de Deus de cuidar do jardim. E a mulher recebeu a incumbência de cuidar do homem e de tudo que diz respeito ao lar. Então, na família, o homem tem a responsabilidade de cuidar do jardim. O que é o jardim? É eu sair à procura de trazer suprimento para casa, de ser o responsável pelo respeito. Molecada está virando a casa de perna para o ar. A minha voz como homem tem que ser uma voz ativa, à altura de eu falar e a criançada tem que se assentar.
Se eu, como pai, não tenho voz ativa de falar, tô falando e a molecada tá virando o sofá de perna pro ar, a geladeira de perna pro ar e a bagunça continua, que homem sou eu? Então, o homem tem a responsabilidade de cercar o jardim e de trazer autonomia, responsabilidade, respeito. E a mulher? A mulher, ela cuida do homem e de tudo que diz respeito ao lar, que é o quê? A espiritualidade, o cuidado, o trato, cercar. Isso é a função da mulher. Então, o primeiro detalhe que prova e que mostra uma mulher sábia está em ela espiritualizar a sua vida e o seu lar. Espiritualizar a sua vida e o seu lar. Segundo, vou citar só 3 detalhezinhos, teria muitos, e essa pergunta é uma pergunta boa, que daria para nós fazermos uma live. Inclusive, eu vou anotar essa pergunta aqui, para mim fazer uma live em cima disso, que é uma pergunta muito boa. Só um instantinho, deixa eu escrever aqui, porque falar e escrevendo é difícil, né? Não dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Deixa eu escrever aqui. Que diz que a mulher edifica a sua casa. Qual é a sabedoria que a Bíblia fala? Qual a sabedoria? Obrigado pela pergunta, Jane. A sabedoria que a Bíblia fala sobre as mulheres, né? Se eu não me engano, isso aí está em Provérbios 30 ou é Provérbios 14? Deixa eu ver, agora já... Quando surge uma pergunta boa assim, a gente... Deixa eu ver se é Provérbios 14. É, 14 mesmo. Provérbios 30, Salomão exalta e cita as qualidades da sua mulher. Mas no 14, ele diz assim, ó, toda mulher sábia, Provérbios 14, 1, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. E aí ele começa a citar situações, comportamentos da mulher sábia e da mulher tola, né? Então, o primeiro detalhe da mulher sábia, ela edifica a sua casa com espiritualidade. Segundo, isso aqui que eu vou falar, você precisa entender isso daqui. Segundo, qual que é o comportamento de uma mulher sábia? Segundo, a mulher sábia, ela não é vulgar. É isso mesmo, a mulher sábia, ela não é vulgar. Mulher que edifica o seu lar, ela não é vulgar. Se você quer ser uma mulher sábia, você procure não ser vulgar. O que é não ser uma mulher vulgar? Uma mulher que não é vulgar é aquela mulher que não fica de janela na casa da vizinha falando mal da vida dos outros. Isso aí faz parte de mulher vulgar. Mulher vulgar é uma mulher que sabe ter pudor, ter decência no vestir, no falar, no andar, no se colocar em ambiente, sabe? Tem mulher que ela é vulgar, ela não sabe edificar o lar. De que maneira? Muitas das vezes, quem sabe, os amigos do marido dela vai lá na casa lá para conversar alguma coisa, resolver uma coisa, olha ela infiltrada lá no meio de risadinha e de gracinha, mas não é o lugar dela ali. O marido dela está lá com os amigos, o lugar dela não é ali de estar de trololó e de risadinha e de gracinha. Ou muitas das vezes, quem sabe, vem alguém em casa, olha a roupa que ela coloca. Olha a roupa que ela coloca, só o sangue de Jesus. Você está entendendo? Olha a roupa que ela coloca. Você consegue entender? Então, uma das coisas que a mulher sábia ela tem é esse comportamento de não ser vulgar, sabe? Certas músicas, colocou, opa, essa música não é para mulher decente, não tem condições, não dá. O trato com os filhos, essa sabedoria que vem da parte de Deus faz a mulher não ser vulgar. Então, primeiro, que ela seja espiritual. Segundo, que não seja vulgar. Terceiro, que essa mulher seja uma mulher econômica. Como assim, pastor? Econômica. A mulher sábia, ela é uma mulher econômica. É uma mulher que não pesa. Ela não pesa para o marido. Ah, graças a Deus eu não peso porque eu trabalho. Mas mesmo trabalhando, mesmo você ganhando o seu dinheiro, se você é uma mulher sábia, você não é uma mulher que gasta muito. Pelo contrário, você pensa em entesourar, porque você sabe que o amanhã pertence a Deus, mas tem filhos envolvidos na história, tem muita coisa envolvida e não vale a pena ficar estourando e gastando. Então, a mulher sábia, ela é uma mulher econômica. É uma mulher econômica, não é aquela mulher que vive, esbanjando. Que vive esbanjando e gastando. Por quê? Ela pensa, peraí, eu tenho filhos... Depois dos filhos vem os netos,
Então ela começa a pensar, puxa vida, eu sei que Jesus está voltando, eu sei que a qualquer momento ele vai voltar, porém, mesmo Jesus estando para voltar, eu tenho que economizar, porque se a crise vier, o que será dos meus filhos? O que será do nosso futuro? Então, a mulher sábia que edifica a casa é uma mulher econômica. Ela não vive correndo todos os dias em cima do marido, querendo que o marido... hoje eu quero pizza. E amanhã? Amanhã eu quero que você traga, né? Que você compra os enlatados, isso e aquilo. Não, ela é uma mulher econômica. Ela come pizza, ela passeia, ela faz o que tem que ser feito, mas na decência e sendo econômica. A economia de uma mulher é a base da prosperidade de um homem. Uma mulher econômica tira o homem do monturo e coloca ele assentado no meio dos grandes. Todo homem grande, todo homem próspero, todo homem bem-sucedido tem uma mulher do lado dele que segura a rédea. Porque se não segurar a rédea, o homem se perde. Se não tem uma mulher que segura a rédea, o homem se perde. Quando pensa que não, ele está investindo em som de carro. Quando pensa que não, ele está investindo naquilo que não vai levar nada. Quando pensa que não, olha ele investindo, né? Toda semana um churrasco em casa. Toda semana um churrasco. Toda semana um passeio. Mas se ele tem uma mulher econômica, uma mulher que tem rédea, ela vai dizer o quê? Não, chega de churrasco, homem. Para. Senão nós não vamos ter nada na vida. Segura. Mas eu estou com dinheiro. Não, homem, segura. Está com dinheiro hoje. Mas dali a pouco, se começar a comer muita carne, aí esse dinheiro se acaba. Segura. Essa é a mulher sábia. Você está entendendo? Na realidade, tem muitas mulheres aqui que sabem do que eu estou dizendo. Sabe do que eu estou falando. A mulher sábia, ela faz o marido prosperar porque ela segura a rédea. Isso já vem lá desde o Jardim do Éden. Eva botou tudo a perder porque ela foi uma mulher que ela não soube administrar. Se Eva soubesse administrar, Adão não caía em pecado. De maneira nenhuma. O homem não se ergue sozinho, criança grande, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. O homem é uma eterna criança grande. Pastor, eu sou homem, eu não sou assim. Meu amigo, não seja orgulhoso. Vamos entrar, né? Vamos mergulhar nessa vida de humildade e reconhecer que sem as esposas, sem uma mulher, a gente não vai a lugar nenhum. Não vai. Não adianta querer bater na tecla que vai, porque não vai. E se o homem pegar uma mulher que não é sábia, os dois vão para o buraco junto. Porque aí ele ganha aqui, ela estoura ali. Ele ganha aqui, ela pega o dinheiro e estoura ali. E vive assim. Sempre com a vida econômica arrebentada, atritos dentro de casa, porque estão arrebentados, e a comunhão não anda, e a situação é aquela guerra terrível, aquela guerra doida. Então, nós precisamos entender isso. Eu citei 3 detalhezinhos que provam, mas eu já marquei a pergunta aqui da Jânia, para a gente trazer com mais precisão uma live sobre a diferença da mulher sábia para a mulher tola na presença de Deus. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Sim, eu e meu esposo renunciamos muita coisa para fazer a nossa casinha e começamos a ter nossas coisas. E Deus tem abençoado. É assim. É assim. Quando o casal se une, né? Encabeçado por um homem e em concordância com a mulher, porque o homem tem a missão, a mulher tem a submissão. E essa questão de submissão, as pessoas não entendem o que significa submissão. Que negócio é esse de mulher submissa? As pessoas não entendem o que significa a palavra. A sociedade feminista, a sociedade dos dias atuais não entende o que é isso. O que significa a palavra submissão. Eu tenho a missão. Minha esposa tem a submissão, ou seja, uma missão abaixo da minha. A palavra submissão quer dizer abaixo da missão principal. Quando você vê a palavra dizendo que a mulher é submissa ao marido, não está dizendo que ela é o capacho, não. Está dizendo que a missão dela é abaixo da missão do marido. Missão, submissão. Você está entendendo? Missão, submissão. E as pessoas na sociedade hoje em dia não entendem isso. Não entende isso. A Vila Barbosa, aqui em casa eu sou o Július. Segura tudo, conta até os centavos, né? Até os centavos. Mas é assim que cresce, é assim que prospera, né? É assim que triunfa, tá bom? É assim. E feliz é o homem que tem uma mulher que tem essas virtudes e tantas outras que eu não citei aqui agora. Uma mulher sábia, ela pega o homem no monturo
e coloca ele assentado entre os príncipes. E não vai muito tempo, não. Não vai muito tempo, não. É uma questão de dias. Ela pega ele e vai daqui, vai dali. Quando pensa que não, já dá um gás nele e ele já se incentiva e já se sente animado e começa a correr para lá e para cá. Quando pensa que não, olha os dois conquistando. Olha os dois vencendo. Olha os dois fluindo. Olha os dois indo para cima. Por quê? Porque é assim que funciona na vida de uma mulher sábia. Deixa eu ver aqui. Pastor, é verdade que Satanás tem medo de Maria, mãe de Jesus? Só o sangue de Cristo, né? Só Deus. Satanás tem medo de Maria, mãe de Jesus. Satanás não tem medo de nada e de ninguém. Satanás não tem medo de Abraão, não tem medo de Isaac, não tem medo de Jacó, não tem medo dos apóstolos, não tem medo de mim, não tem medo de ninguém. Não tem medo de Maria, não tem medo de ninguém. O único que Satanás bate continência e cai por terra derrotado é diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual tem o nome que está acima de todo o nome. Esse sim bota o diabo por terra. Maria foi uma mulher agraciada, foi uma mulher escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador da humanidade, tá? Para ser a mãe do Salvador da humanidade. Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador da humanidade, tá? Porém, Maria não tem virtude de salvar ninguém. Maria não tem virtude de interceder por ninguém, até porque Maria morreu e os seus restos mortais está sepultado em Jerusalém. Vou visitar a tumba de Maria e vou mostrar para você o lugar que está os restos mortais de Maria e vou visitar a tumba de Jesus e mostrar que ela está vazia, porque ele ressuscitou e vive para todo sempre. Então há uma diferença muito grande entre Maria, que os restos mortais estão na sepultura, e Jesus Cristo, que deixou a tumba vazia. Tá? Então, quem morreu e ressuscitou foi Jesus. Quem derramou todo o seu sangue pela humanidade foi o Senhor Jesus. E Maria? Maria é uma mulher que foi escolhida por Deus, como Abraão foi escolhido, como Isaac foi escolhido, como Jacó foi escolhido, como Davi foi escolhido, como Pedro foi escolhido, como Paulo foi escolhido, como os apóstolos foram escolhidos, como cada um de nós fomos escolhidos. Cada um nessa terra foi escolhido para uma missão. Porém, ninguém tem essa autonomia e essa autoridade de botar o diabo para correr e de ser chamado de intercessor ou de intercessora perante Deus no tocante à humanidade. Tá bom? Vou estar em Jerusalém e vou filmar e mostrar para você a tumba de Maria, onde estão os restos mortais de Maria. Tá lá, os restos mortais. Tá? Lá em Jerusalém, os restos mortais de Maria. E vou na tumba que Jesus deixou vazia, porque ele ressuscitou e vive para todo o sempre. Tá? Então, essa história que Satanás tem medo de Maria, ninguém expulsa demônio em nome de Maria. Ninguém. Demônio nenhum sai em nome de Maria. Os demônios são repreendidos em nome de Jesus, porque ele disse, em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Tá bom? Deixa eu ver aqui. O diabo tem medo de crente que ora e jejua. Satanás tem medo do Jesus que está na vida do crente que ora e jejua. Não é do crente, é do Jesus que está na vida do crente que ora e jejua. Tá? Se Jesus não estiver na vida do crente que ora e jejua, o diabo não vai ter medo. O diabo só tem medo de Jesus Cristo e de mais ninguém. Então, é isso que nós precisamos entender. Deixa eu ver quem mais aqui. Fez perguntas. Fui da CCB quando menina, mas caí em pecado para eles, perdi minha salvação. Isso é verdade, pastor? Veja bem, não existe pecado que Jesus não perdoe. A CCB, ela se coloca, a CCB, a instituição se coloca acima do sangue de Jesus Cristo. Os anciões, os cooperadores e todos que estão lá regendo a CCB, eles colocam a instituição acima do sangue de Jesus Cristo, acima do nome de Jesus. Prova é que se você sair de lá, você não tem salvação. Se você pecar, segundo eles, você está perdido e não tem mais
perdão para você, quando na realidade Jesus não disse isso, que instituição salvaria alguém e que não existe pecado que ele não perdoa. Pelo contrário, se uma pessoa que caiu em prostituição, uma pessoa que roubou, uma pessoa que mentiu, uma pessoa que fez o que fez, se o sangue de Jesus não perdoa essa pessoa, que sangue poderoso é esse? Se uma pessoa que fez isso, o nome de Jesus não é capaz de purificar ele e ela, que nome poderoso é esse? Então a CCB se coloca como acima do Senhor Jesus. Por isso que diante de muitos estudiosos da Bíblia é tratado como seita. Porque se você não colocar o véu na cabeça, tua oração não é aceita. Se você não dobrar o joelho, Jesus não ouve tua oração. Aí Jonas ora dentro do grande peixe. Que posição que Jonas estava? Que posição que Jonas estava quando orou dentro do grande peixe? Jonas estava de joelho? E o Senhor ouviu sua oração. Tem que pôr o véu e dobrar o joelho, quando na realidade traz um negócio que não tem nada a ver, que foi instituído para a igreja de Corinto, que era uma igreja portuária, que era uma doutrina territorial, que não tem nada a ver com a doutrina dos dias atuais, e aí essas pessoas começam a caçar cabelo em ovo, inventar as suas heresias para simplesmente amordaçar e prender pessoas dentro da religiosidade e do medo. Tem muita gente desviada de Jesus Cristo por causa desses ensinamentos errôneos que eles apresentaram, dizendo que quem pecar não tem mais salvação. Então, que sangue poderoso é esse? Que nome poderoso é esse que alguém pecou e não tem mais salvação? Fala para mim, que nome poderoso é esse? Você está entendendo? Que posição que Elias estava quando Elias orou e pediu para cair fogo do céu e o fogo desceu? Que posição que Moisés estava quando ele orou para o mar vermelho se abrir, que ele tocou nas águas e o mar se abriu? Que posição que Eliseu estava quando orou e o machado flutuou? Você está entendendo? Que posição? Você entende? Que posição que Jesus estava quando ele na cruz orou, né? Orou ao Pai, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Que posição que Jesus estava? E essas pessoas começam a inventar essas heresias para prender as pessoas no engano, no sofrimento. E eu quero dizer para você, Érica, que você está livre e perdoada por Jesus Cristo, se você se arrependeu do pecado que aconteceu lá no passado. Se você se arrependeu, vai e não peques mais, porque o teu nome com certeza já está no livro da vida, não porque eu estou falando, porque Jesus fez o sacrifício perfeito por você e ele só espera o verdadeiro arrependimento. Essa é a realidade, tá? Essa é a grande realidade. Não pode fazer isso, mas pode encher a cara de vinho, encher a cara de cerveja, né? Não pode fazer isso, mas pode chacoalhar no gole, né? Orar tem que ser só de joelho, mas pode encher a cara de cerveja e de vinho, né? Não pode orar sem o véu, né? Mas pode botar uma saia e sair cascavelando com a saia explodindo de apertada, a saia chiclete, né? Tem umas coisas que não bate, meu amigo. Tem umas coisas que não bate com a palavra de Deus. Leva essa culpa toda a vida. Você não tem culpa de nada. Você está perdoado em nome do Senhor Jesus. Creia no que eu estou te falando. Eu te falo isso diante do Deus da minha salvação, olhando aqui para você. Você está perdoada em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se firme cada dia mais com Jesus. Sirva a Ele na obediência. Sirva a Ele na obediência e na renúncia da tua vontade, porque com certeza teu nome está escrito no livro da vida, e no dia da salvação do Senhor, você irá passar uma eternidade com Ele, e teus pecados jamais serão lembrados. E quem te condenou e te acusou, ainda irá prestar conta perante Deus, por estar ensinando um engano e uma heresia que vem do próprio diabo na face da terra. Satanás, que é o pai da acusação e da condenação. Jesus não, Jesus é o doador do perdão e da misericórdia. É Ele que perdoa, é Ele que automaticamente manifesta a sua tamanha misericórdia. Essa é a realidade. Pastor, tem um apóstolo que diz que todos que mexem com Ele morrem em sofrimento. E ele diz, um santo, é um anjo, ele não ora, não jejua e prega tudo o contrário. Pode me explicar alguma coisa? Já está explicado. Ele não ora, ele não jejua, prega tudo ao contrário. Pode me explicar? Já está explicado. Não ora, não jejua e prega tudo ao contrário.
Então está explicado quem ele é. Não ora, não jejua e prega tudo ao contrário. Já está explicado quem ele é. Está entendendo? Já está explicado quem ele é. Eu estou encerrando. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela sua atenção. Exatamente. A nossa salvação vai depender da nossa fé. Ela é 100% ligado à nossa fé. Usa talher com a mão esquerda. Tem muita gente aqui que come com a mão esquerda, hein? Falta poucos likes, como diz a nossa irmã Maria Pereira. Vamos lá, gente. Vamos meter o dedo aí nesse like aí e fazer a coisa acontecer? Deu baixa a nossa audiência. Vamos romper esse algoritmo aí agora nesse finalzinho de live. 2 horas de live. Vamos lá. Deus abençoe a todos. Abra sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente, em o nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. Olha só, que bênção, hein? Deixa eu ver aqui quem falou aqui, foi a... Diga amém, graças a Deus.